Audiolivro O Livro dos Mártires, por John Foxe. A história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes. A vida e a obra de John Foxe. John Foxe nasceu em 1517, no condado inglês de Lincolnshire. Menino ainda, fica órfão do pai. A inesperada perda, contudo, não o impede de cultivar um singular talento para as letras. A providência divina jamais lhe haveria de faltar. Os amigos de sua família, diante de uma aptidão não precoce, envidam grandes esforços por mandá-lo estudar em Oxford. Nesse já tradicional centro universitário, Foxe começa a sobressair-se pela excelência de seu intelecto. As honrarias não demoraram a chegar. É distinguido, inclusive, com o título de Fellow pelo Magdalen College, uma das mais altas comendas do mundo acadêmico daquela época. Foi nesse período que, abandonando algumas paixões da juventude, a poesia e a comédia latina, pôs-se a estudar com redobrado empenho as Sagradas Escrituras e os postulados da Reforma Protestante. Ele avança nos estudos teológicos. Aprofundando-se nas Escrituras Sagradas, afasta-se da Igreja de Roma. Em seguida, John Foxe entrou a pesquisar a história da Igreja cristã. Ele queria conhecer a origem, a trajetória e as causas que levaram Martinho Lutero a deflagrar a Reforma Protestante. Ao mesmo tempo, passa a ler os chamados pais da Igreja, os filósofos e outros expoentes universais. Antes de completar os 30 anos, sua educação humanística já estava completa. Era uma das mentes mais ilustradas de sua época, um homem profundamente piedoso. Em suas longas e solitárias caminhadas, ele a derramar a alma no regaço do Senhor. Chorava incontroláveis e doloridas lágrimas. Por causa de seu contato experimental com Deus, é arbitrariamente afastado da universidade pelos representantes do Vaticano. Seus amigos não se conformam. Como pode a Universidade de Oxford abrir mão de uma das mentes mais privilegiadas da Inglaterra? Como privar-se daquele jovem que já era um singular exemplo de piedade e amor ao saber? Roma era inflexível. Não estava interessada em tais predicados. Uma única coisa exigia de seus seguidores: obediência cega. Quanto aos questionamentos, seriam estes devidamente sufocados pelo Tribunal do Santo Ofício. Os papistas perseguem a John Foxe. A fim de proteger John Foxe dos papistas, escondem os amigos na casa de Sr. Thomas Lucy, em Wiltshire. Sr. Lucy, aproveitando a presença de um tão grande mestre, encarrega-o da educação de seus filhos. A formação cultural e espiritual que estes recebem de Foxe ser-lhe-ia muito útil nos anos que se seguiram. Mesmo refugiado, Foxe contrai núpcias, mas é impedido de desfrutar das alegrias conjugais, devido à cruel e bárbara perseguição que lhe moviam os papistas. Recrudescendo a intolerância de Roma contra os protestantes, vê-se obrigado a procurar outros refúgios. É aconselhado então a viajar para Londres. Ele ainda não era conhecido na capital britânica. Como, pois, arranjar sustento num lugar que lhe parecia estranho e hostil? Certo dia, depois de um longo jejum, achava-se ele sentado na Catedral de São Paulo, quando o desconhecido se aproxima e coloca-lhe um dinheiro na mão, exortando a ter bom ânimo, porque Deus não o deixaria abandonado. 3 dias depois, a duquesa de Richmond encarregou-o da educação de seus sobrinhos. Eram estes filhos do conde de Surrey, que se encontrava encarcerado numa torre por ordem do invejoso e discricionário Henrique VIII. Eis as crianças confiadas a Foxe: Thomas, que sucederia o conde de Surrey; Henry, futuro conde de Northampton; e Jane, que seria conhecida como a Condessa de Westmoreland. Não é necessário dizer que John Foxe cumpriu plenamente a tarefa recebida. Nesse tempo, o Dr. Gardiner, bispo de Winchester, começa a levantar-se contra Foxe. Não demoraria muito e tornar-se-ia Gardiner
o principal adversário de John Foxe. Foxe na Suíça. Corria o ano de 1554 devido ao incremento das perseguições na Inglaterra. John Foxe vê-se obrigado a refugiar-se na Suíça. Depois de uma viagem marcada por vários percalços, chega ele a Basileia, onde encontra muitos refugiados ingleses. De imediato pôs-se a escrever a história dos atos e monumentos da igreja, primeiramente em latim e depois em inglês. Com a morte da Rainha Maria, o cristianismo reformado volta a florescer na Inglaterra, levando muitos exilados a retornarem à terra natal, entre estes John Foxe. Os êxitos de Foxe na Inglaterra. Contando com o auxílio de pupilos como o conde de Norfolk, que lhe destina uma pensão vitalícia, John Foxe começa a prosperar na Inglaterra. A nova soberana designa-o para um alto cargo na Catedral de Salisbury. Já devidamente instalado, começa a trabalhar em seu martirológio, que seria conhecido universalmente como o Livro dos Mártires. Os papistas remanescentes, ansiando encobrir seus crimes, não poupam esforços por desacreditar a obra. Tal investida, contudo, revertir-se-ia em benefício do livro, pois Foxe, para demonstrar a veracidade de suas citações, aprofunda ainda mais suas pesquisas, tornando o Livro dos Mártires num documento plenamente aceito pela historiografia. John Foxe, o assistente social. Apesar de sua carreira literária, John Foxe jamais deixou de lado a prática da beneficência. Interessava-se pelos mais carentes, alimentava os famintos e assistia aos enfermos. O cristianismo em sua vida não era apenas teoria, mas era prática cotidiana. Quando a peste chegou à Inglaterra em 1563, permaneceu ele em seu posto e fez questão de ajudar pessoalmente ao seu povo naqueles momentos de dificuldades, onde os mortos eram contados aos milhares. O Conciliador. Embora muito haja sofrido com as perseguições que lhe movera a Rainha Maria, a Sangrenta, o irmão Foxe primava pelo exercício do ministério da reconciliação. Não foram poucas as vezes que insistiu junto à Rainha Elizabeth I, a fim de que ninguém jamais fosse perseguido na Inglaterra por causa de suas convicções religiosas. Esta sua iniciativa acabaria por beneficiar muitos de seus antigos perseguidores. A Rainha Elizabeth I tinha-o então autoestima que o tratava de nosso pastor. John Foxe era bem-quisto por todo o povo. A morte de um grande homem. Depois de toda uma vida consagrada ao serviço do mestre, John Foxe é recolhido às mansões celestes em 18 de abril de 1587. Sua sepultura encontra-se no presbitério de St. Giles, em Cripplegate, onde exercera ele o pastorado. Seu grande livro continua a denunciar as atrocidades de que foram vítimas os servos de Nosso Senhor. É o clamor do sangue de Abel. Em sua magnífica obra, também somos cientificados de que Deus cumpre fielmente a sua promessa. Apesar das perseguições e das intolerâncias, apesar de todas as investidas do maligno, sua igreja prossegue vitoriosa, até que nos venha buscar o seu amado Filho. Conclusão. As perseguições não se limitaram aos primeiros séculos da igreja cristã, nem se circunscreveram aos anos que se seguiram à deflagração da Reforma Protestante. Milhares de crentes continuam a selar a fé com o próprio sangue nos mais diversos países do mundo. No Brasil, os missionários estrangeiros e evangelistas pátrios muitos sofreram na semeadura das boas novas de Cristo nesse solo que, embora haja sido descoberto e colonizado sob o signo da cruz, achava-se destinada à maldição. Homens e mulheres procedentes das mais diversas regiões do mundo aceitaram o desafio, cruzaram o Atlântico, ignorando as ameaças investidas da sempre perseguidora Igreja Romana, puseram-se a falar de Cristo. O que diremos de William Booth Bagby, que para cá trouxe a Igreja Batista? Como agradecer a Robert e a Sarah Cayley, que, lançando os fundamentos da Igreja Congregacional, fundaram a primeira escola dominical em terras brasileiras.
e a Ashbel Green Simonton, da Igreja Presbiteriana. Finalmente chegaram os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wigren, que a partir de Belém do Pará semearam em nossa terra a fé pentecostal. Não tivessem sido eles sustentados pela graça divina, seu trabalho jamais teria vingado. Eles, contudo, para cá vieram com uma missão clara e mais do que definida, em meio às lágrimas e às mais endurecidas provações. Puseram-se a pregar o reino de Deus, conforme nolo recomenda o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje as perseguições contra os servos de Cristo não são apenas físicas, adquirem elas outras modalidades. O que dizer das calúnias que se levantam contra os redimidos? Das campanhas contra os que primam por viver de maneira pia e irrepreensível? Das apostasias que o adversário semeia em nossas searas? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A fim de mostrar o quanto sofreram nossos mártires, a CEPAD achou por bem lançar esta obra, que desde a sua primeira edição tornou-se um grande e insuperável clássico da literatura cristã. O Livro dos Mártires não é uma mera denúncia, é um testemunho que os redimidos de Cristo prestam da santíssima fé que nos foi confiada. Através dessas páginas, haveremos de constatar a realidade da promessa que o Senhor fez por ocasião da declaração de Cesareia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glórias a Deus. Capítulo 1. História dos mártires cristãos até a primeira perseguição sob o poder de Nero. No Evangelho de Mateus, Cristo, ao ouvir a confissão de Simão Pedro diante dos demais, reconheceu abertamente ser ele o Filho de Deus. Percebeu ali a mão providencial do Pai e, fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, que significa pedra, e consigo próprio, que é a rocha, afirmou que sobre aquela rocha edificaria a sua igreja, edificá-la-ia com tal força que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Dessas palavras, deve-se observar 3 coisas. Primeiro, que Cristo tinha uma igreja neste mundo. Segundo, que essa igreja sofreria intensa oposição, não só por parte do mundo, mas de todas as forças e poderes do inferno. E terceiro, que essa mesma igreja, apesar de todo o poder e maldade do diabo, haveria de permanecer. Vemos esta profecia confirmada de maneira maravilhosa em toda a trajetória da igreja. Até os dias de hoje, contemplamos claramente o seu cumprimento. A igreja estabelecida por Cristo tem resistido à oposição de reis, governadores e autoridades deste mundo. Apesar de tudo, tem suportado e retido o que é seu. É maravilhoso observar a vitória sobre as tempestades. E para melhor exposição desse fato, preparei essa história desejando primeiramente que as grandiosas obras de Deus em sua igreja sejam para a glória dele, segundo que a exposição da história da igreja redunde em maior conhecimento e experiência ao leitor e edificação da fé cristã. Como não é nosso propósito narrar a história de nosso Salvador, nem antes nem depois de sua crucificação, basta que recordemos aos leitores o desbaratamento dos judeus após sua ressurreição. Ainda que um apóstolo tenha traído, ainda que outro tenha negado sob solene juramento, e ainda que outros o tenham abandonado, exceto aquele discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, a história de sua ressurreição redirecionou os corações de todos eles, e após a descida do Espírito Santo, infundiu-lhes nas mentes uma nova confiança para proclamar o nome de Cristo, confundindo os governadores judeus e assombrando os prosélitos gentios. Estevão foi o primeiro a padecer. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com que pregou o evangelho aos delatores e assassinos de Cristo. A fúria desses homens elevou-se a tal ponto que arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Conforme se supõe, o martírio de Estevão deu-se entre a Páscoa seguinte, a da crucificação de nosso Senhor,
e o primeiro aniversário de sua ascensão na primavera. Seguiu-se então grande perseguição contra todos os que professavam crer em Cristo como Messias, o profeta. Lucas relata que fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Cerca de 2.000 cristãos, inclusive Nicanor, um dos 7 diáconos, foi martirizado durante a tribulação que sobreveio no tempo de Estevão. Tiago Maior. O próximo mártir mencionado por Lucas em Atos dos Apóstolos é Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente de Nosso Senhor. Sua mãe, Salomé, era prima de Maria. Este segundo martírio aconteceu antes de se completar 10 anos da morte de Estevão. Tão logo foi designado governador da Judéia, Herodes Agripa, com o propósito de reconciliar-se com os judeus, suscitou intensa perseguição aos cristãos. No intuito de dar um golpe eficaz, lançou-se contra os seus dirigentes. Não podemos deixar de mencionar o relato de um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria. Conta-nos ele que, quando Tiago era conduzido ao lugar de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo-lhe aos pés, pediu perdão e confessou-se cristão, decidindo ainda que o apóstolo não receberia sozinho a coroa do martírio. Juntos foram decapitados. Assim, Tiago, primeiro mártir apostólico, recebeu, decidido e bem disposto, aquele cálice que afirmara ele ao nosso Salvador. Estava pronto a beber. Timão e Parmenas sofreram o martírio na mesma época, o primeiro em Filipos e o segundo na Macedônia. Esses acontecimentos ocorreram em 44 d.C. Filipe nasceu em Betsaida, Galileia. Trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, lançado no cárcere e depois crucificado em 54 d.C. Mateus era cobrador de impostos, nascido em Nazaré, Galileia. Escreveu seu evangelho em hebraico, que depois foi traduzido para o grego por Tiago, o menor. Os cenários de seu labor foram Pártia e Etiópia. Esse último foi também cenário de seu martírio. Foi assassinado com uma alabarda na cidade de Nadaba, no ano 60 d.C. Tiago Menor. Alguns supõem que se tratava de um irmão de Nosso Senhor, filho de José e de uma mulher que ele teve antes de Maria. Isto é muito duvidoso e concorda em demasia com a superstição católica de que Maria jamais teve outros filhos além de Jesus. Escolhido para supervisionar as igrejas de Jerusalém, foi o autor da epístola que lhe leva o nome. Aos 99 anos, foi espancado e apedrejado pelos judeus, que finalmente abriram-lhe o crânio com um garrote. Matias. Dele sabe-se menos que da maioria dos discípulos. Foi escolhido para preencher a lacuna deixada por Judas. Sofreu apedrejamento em Jerusalém e em seguida foi decapitado. André, irmão de Pedro, pregou o evangelho a muitas nações da Ásia. Ao chegar, porém, a Edesa, foi preso e crucificado. As extremidades de sua cruz foram fixadas transversalmente no solo. Daí a origem do nome Cruz de Santo André. Marcos, filho de judeus da tribo de Levi, supõe-se que foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como amanuense, e sob a sua supervisão, escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população de Alexandria, na grande solenidade do ídolo Serapis, tendo terminado sua vida terrena em mãos implacáveis. Pedro. Dentre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma, segundo escreveram alguns.
Outros, contudo, não sem boas razões, duvidam disso. Egespino conta que o povo, ao perceber que Nero procurava razões contra Pedro para matá-lo, rogou insistentemente ao apóstolo que fugisse da cidade. Persuadido pela insistência deles, Pedro dispôs-se a fugir. Ao chegar, porém, à porta, viu o Senhor Jesus Cristo que lhe vinha ao encontro. Adorando-o, Pedro indagou: Senhor, para onde vais? Ao que ele respondeu: Vou para ser de novo crucificado. Pedro, ao dar-se conta de que era de seu sofrimento que o Senhor falava, voltou à cidade. Jerônimo afirma que foi crucificado de cabeça para baixo por petição própria, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Paulo, outro que por seu enorme e indescritível trabalho na promoção do Evangelho de Cristo, sofreu nessa primeira perseguição de Nero, foi o apóstolo Paulo. Conta Abdias que, quando se deliberou a respeito de sua execução, o imperador enviou 2 de seus cavaleiros, Ferega e Partemio, para dar-lhe a notícia de que seria morto. Ao chegarem ao apóstolo, que instruía o povo, pediram-lhe que orasse por eles para que crescem. Paulo garantiu-lhes que creriam em breve e seriam batizados diante de seu túmulo. Logo vieram os soldados e o levaram ao lugar das execuções, onde, depois de haver orado, ofereceu o pescoço à espada. Judas, escritor de uma das epístolas universais, era comumente chamado Tadeu. Foi crucificado em Edesa, em 72 d.C. Bartolomeu pregou em vários países e, ao traduzir o Evangelho de Mateus para um dos idiomas da Índia, propagou-o neste país. Por último, foi cruelmente açoitado e crucificado pelos conturbados idólatras. Tomé, chamado Dídimo, pregou o Evangelho em Pártia e na Índia, onde, ao provocar a ira dos sacerdotes pagãos, morreu atravessado com uma lança. Lucas foi o autor do Evangelho que leva o seu nome. Viajou com Paulo a vários países e supôs-se que tenha sido pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. Simão, de sobrenome Zelote, pregou o Evangelho na Maritânia, África e até na Grã-Bretanha, onde foi crucificado em 74 d.C. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago, o maior. As igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele. Enviado de Éfeso a Roma, conta-se que foi jogado num caldeirão de óleo fervente, de onde escapou milagrosamente sem dano algum. Domiciano exilou na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, libertou. Dentre todos os apóstolos, foi o único a ter morte natural. Barnabé era de Chipre, porém de descendência judaica. Supõe-se que a sua morte tenha ocorrido por volta do ano 73 d.C. A despeito das contínuas perseguições e dos severos castigos, a igreja crescia sem parar. Estava profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e era abundantemente regada com o sangue dos mártires. Nota do revisor. De acordo com a maioria dos historiadores cristãos, Paulo foi retirado de um calabouço em Roma para execução. Os versículos de 2 Timóteo 4, 13 e 21, a última carta escrita por ele, dão-nos a entender isso, pois naquele lugar úmido o apóstolo sentia muito frio e aguardava receber sua capa antes do inverno. Capítulo 2. As 10 primeiras perseguições. A primeira perseguição sob Nero, em 67 d.C. A primeira perseguição contra a igreja deu-se no ano de 67 d.C., sob o domínio de Nero, o 6º imperador de Roma. Durante os 5 primeiros anos de seu reinado, o monarca agiu de forma tolerante. Depois, porém, deu vazão às mais atrozes barbaridades. Entre outros caprichos diabólicos,
ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, ordem cumprida por seus oficiais, guardas e servos. Enquanto a cidade imperial ardia em chamas, subiu à torre de Mecenas a fim de tocar lira e entoar o cântico do incêndio de Troia. Fez questão de declarar abertamente que desejava a ruína de todas as coisas antes de sua morte. Além do grande edifício do circo, muitos palácios e casas foram destruídos. Milhares de pessoas pereceram nas chamas. Outro tanto foi sufocado pela fumaça ou sepultado sob as ruínas. Quando Nero percebeu que sua conduta era intensamente censurada e que ele se tornara objeto de profundo ódio, decidiu culpar os cristãos pelo incêndio voraz. Assim, além de livrar-se, aproveitou para regalar-se com novas crueldades. Foi esta a causa da primeira perseguição. As brutalidades cometidas contra os cristãos eram tais que até os próprios romanos foram movidos pela compaixão. Nero desenvolveu requintes para as suas crueldades e inventou castigos que sua mais infernal imaginação poderia conceber. Em particular, fez com que alguns fossem costurados em peles de animais selvagens e lançados aos cães para serem destroçados. Outros, com as vestes encharcadas e cera inflamável, foram atados aos postes de seu jardim particular, onde lhes atearam fogo para que ardessem como tochas de iluminação e servissem como velas. A perseguição generalizou-se por todo o Império Romano. Contudo, o espírito do cristianismo só aumentava. Foi durante essa perseguição que os apóstolos Paulo e Pedro sofreram o martírio. Aos seus nomes pode-se acrescentar Erasto, tesoureiro de Corinto, Aristarco, o macedônio, Trófimo, de Éfeso, convertido através da mensagem de Paulo e que se tornou seu colaborador, José, comumente chamado Barsabás, Ananias, o bispo de Damasco, e cada um dos 70. A segunda perseguição, sob Domiciano, em 81 d.C. O imperador Domiciano, por natureza inclinado à crueldade, matou primeiro seu irmão, suscitando logo a segunda perseguição aos cristãos. Em sua fúria, matou alguns senadores romanos, uns por desconfiança e outros para confiscar-lhes os bens. De imediato, ordenou a execução de todos os pertencentes à linhagem de Davi. Entre os numerosos mártires dessa perseguição, nomeiam-se Simeão, bispo de Jerusalém, e o evangelista João, lançado em óleo fervente, o qual nenhum mal lhe fez, e a seguir foi exilado na ilha de Patmos. Flávia, filha de um senador romano, foi quem ditou a seguinte lei: que nenhum cristão, uma vez trazido ao tribunal, fique isento de castigo, sem que renuncie à sua religião. Durante esse reinado, foram escritas várias histórias, inventadas com a finalidade de causar dano aos cristãos. Tal era o fanatismo dos pagãos que, se qualquer fome, epidemia ou terremoto assolasse alguma das províncias romanas, culpavam inteiramente os cristãos. As perseguições fizeram aumentar o número de informantes, e muitos, movidos pela cobiça, testificavam falsamente contra a vida de inocentes cristãos. Outra dificuldade era que, ao serem levados aos tribunais, os cristãos eram submetidos a um juramento. Caso se recusassem a fazê-lo, eram sentenciados à morte. E caso se confessassem cristãos, a sentença era a mesma. Os nomes abaixo identificavam os que mais se destacaram dentre os numerosos mártires dessa perseguição. Dionísio, o Areopagita, era ateniense de nascimento, instruído em toda a literatura útil e estética da Grécia. Viajou ao Egito para estudar astronomia e fez observações muito precisas do grande eclipse sobrenatural ocorrido na crucificação de nosso Salvador Jesus. A santidade de sua vida
e a pureza de suas maneiras recomendaram-no de tal modo diante dos cristãos que foi designado bispo de Atenas. Nicodemos, um benevolente cristão, sofreu em Roma durante o furor da perseguição de Domiciano. Protácio e Gerbásio foram martirizados em Milão. Timóteo, o célebre discípulo de Paulo, foi bispo de Éfeso, onde pastoreou zelosamente a igreja até 97 d.C. Nesse tempo, quando os pagãos estavam para celebrar a festa chamada Catagogião, Timóteo repreendeu-os severamente por sua ridícula idolatria. Exasperado, o povo caiu sobre ele, armado de paus. Terrivelmente espancado, o discípulo de Paulo expirou 2 dias depois. A terceira perseguição sob Trajano, em 108 d.C. Na terceira perseguição, Plínio, o jovem, homem erudito e famoso, vendo a lamentável matança de cristãos, foi movido pela compaixão e escreveu a Trajano, comunicando-lhe que milhares de pessoas eram mortas diariamente, sem que nada houvessem feito as leis romanas. Não mereciam, portanto, aquela perseguição. Tudo o que eles contam acerca de seu crime, ou erro, ou como tenha que se chamar, somente consiste nisto, que costumam reunir-se em determinados dias antes do amanhecer e repetir juntos uma oração que honra a Cristo como Deus, além de se comprometerem a não cometer maldade alguma, não furtar, roubar ou adulterar, nunca mentir e jamais defraudar alguém. Feito isto, costumam separar-se e voltar a reunir-se depois para uma inocente refeição em comum. Nessa perseguição, sofreu o bem-aventurado Inácio, muito considerado por todos os cristãos. Ele havia sido designado ao bispado de Antioquia, em sucessão a Pedro. Contam alguns que, ao ser enviado da Síria a Roma, porque professava Cristo, foi entregue às feras para ser devorado. Também dizem que quando passou pela Ásia, atual Turquia, debaixo do mais apurado cuidado de seus guardiões, fortaleceu e confirmou as igrejas em todas as cidades por onde passava, tanto com suas exortações como pela pregação da palavra. Assim, ao chegar a Esmirna, escreveu aos cristãos de Roma a fim de exortá-los a não empregarem meio algum para libertá-lo de seu martírio, que não o privassem daquilo que mais anelava e esperava. Agora começa a ser um discípulo. Nada me importa das coisas visíveis ou invisíveis, para poder ganhar somente a Cristo. Que venham sobre mim o fogo e a cruz, manadas de bestas selvagens, rompimento de ossos e dilaceramento do corpo, e toda a malícia do diabo. Que assim seja, se eu tão somente puder ganhar Cristo Jesus. Meu Deus do céu, glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, que homem corajoso. E quando recebeu a sentença de ser lançado às feras, tal era o seu desejo de padecer, que cada vez que ouvia o rugir dos leões, dizia: sou o trigo de Cristo, vou ser moído com os dentes de feras, para que possa ser achado pão puro. Adriano, o sucessor de Trajano, deu andamento a essa terceira perseguição com a mesma severidade que o seu antecessor. Nesse tempo, foram martirizados Alexandre, bispo de Roma, seus 2 diáconos, Quirino e Hermes, com suas famílias, Zeno, um nobre romano, e cerca de outros 10.000 cristãos. Meu Deus do céu! Muitos foram crucificados no Monte Ararate, coroados de espinhos e traspassados com lanças, numa imitação da paixão de Cristo. Eustáquio, um valente comandante romano, com muitos êxitos militares, recebeu ordem do imperador para unir-se a um sacrifício idólatra em celebração a uma de suas próprias vitórias. Sua fé, porém, pois era cristão, era maior que a sua vaidade, e ele nobremente recusou-se a comparecer. Enfurecido pela negativa, o ingrato imperador esqueceu-se dos serviços do destro comandante
e ordenou seu martírio, bem como o de toda a sua família. No martírio de Faustines e Jovitas, ambos irmãos e cidadãos de Brécia, tantos foram os seus padecimentos e tão grande a sua paciência que Calosserio, um pagão, ao contemplá-los, foi tomado de admiração e exclamou: grande é o Deus dos cristãos. Por isso, foi preso e sofreu igual sorte. Muitas outras crueldades tiveram de sofrer os cristãos, até que Quadratus, bispo de Atenas, fizesse uma erudita apologia a favor deles. Diante do imperador, que então se achava presente, Aristides, um filósofo da mesma cidade, também contribuiu ao escrever uma elegante epístola que levou Adriano a diminuir sua severidade e ceder a favor dos cristãos. Adriano, ao morrer em 138 d.C., foi sucedido por Antônio Pio, um dos mais gentis monarcas que já reinaram, e deteve as perseguições contra os cristãos. A quarta perseguição sob Marco Aurélio, em 162 d.C. No ano 161 de Nosso Senhor, Marco Aurélio assumiu o trono. Embora elogiável no estudo da filosofia e em sua atividade de governo, era um homem de natureza rígida e severa. Foi duro e feroz contra os cristãos e desencadeou a quarta perseguição. As crueldades executadas nessa perseguição foram de tal calibre que muitos dos espectadores estremeciam de horror ao vê-las e ficavam atônitos diante da coragem dos que as sofriam. Alguns dos mártires eram obrigados a passar com os pés já feridos sobre espinhos, cravos, conchas afiadas, etc. Outros eram açoitados até que seus tendões e veias ficassem expostos, e depois de haverem sofrido os mais atrozes tormentos já inventados, eram mortos das maneiras mais terríveis. Germânico, jovem ainda, porém verdadeiro cristão, foi entregue às feras por causa de sua fé. Enfrentou tudo com coragem tão assombrosa que muitos pagãos se converteram ao cristianismo. Policarpo, o respeitado bispo de Esmirna, ocultou-se ao ouvir que o procuravam, foi porém descoberto por um menino. Depois de servir uma refeição aos guardas que o prenderam, pediu-lhes uma hora de oração e foi atendido. Orou com tal fervor que os soldados, os quais o haviam detido, arrependeram-se de havê-lo feito. Todavia, levaram-no ao procônsul. Ele foi condenado e queimado na praça do mercado. O procônsul pressionou: jura e te darei a liberdade. Blasfema contra Cristo. Policarpo respondeu-lhe: durante 86 anos o tenho servido e nunca me fez mal algum. Como blasfemaria eu contra o meu rei, que me tem salvado? Policarpo assegurou-lhes que se manteria imóvel na estaca. Então, ao contrário do que se costumava fazer, foi apenas atado e não cravado. Ao acenderem a fogueira, as chamas rodearam-lhe o corpo, como arco, sem tocá-lo. Ordenaram então ao carrasco que o traspassasse com uma espada. Com isto, manou tão grande quantidade de sangue que o fogo apagou-se. Não obstante, por instigação dos inimigos do Evangelho, principalmente dos judeus, ordenou-se que seu corpo fosse consumido na fogueira. E a petição de seus amigos, que lhe queriam dar um sepultamento cristão, foi desprezada. Contudo, recolheram-lhe os ossos e o que foi possível de seus restos mortais e os enterraram decentemente. Metrodoro, um ministro de pregador impetuoso, e Peônio, autor de várias e excelentes apologias à fé cristã, foram também queimados. Carpo e Papilo, dois dignos cristãos, e Agatônica, uma piedosa mulher, sofreram o martírio em Pergamópolis, na Ásia. Felicitate, uma ilustre dama romana de classe social elevada e muito virtuosa, era devota cristã.
Tinha 7 filhos, a quem educara com a mais exemplar piedade. Enero, o mais velho, foi flagelado e prensado com pesos até morrer. Félix e Felipe, que o seguiam em idade, foram descerebrados com garrotes. Meu Deus! Silvano IV foi jogado de um precipício e morreu. Os 3 mais novos, Alexandro, Vital e Marcial, foram decapitados. A mãe foi morta com a mesma espada que os mataram. Justino, célebre filósofo, foi martirizado nessa perseguição. Era natural de Neápolis, em Samaria, e nascera em 103 d.C. Foi um grande amante da verdade e erudito universal. Investigou as filosofias estoica e peripatética e provou a pitagórica, mas, ao desgostar-se da conduta de um seus professores, investigou a platônica, da qual encontrou grande deleite. Por volta do ano 133 d.C., aos 30 anos, converteu-se ao cristianismo e desde então, pela primeira vez, percebeu a real natureza da verdade. Escreveu uma elegante epístola aos gentios e empregou seus talentos para convencer os judeus da verdade dos ritos cristãos. Dedicou grande tempo a viajar até estabelecer sua residência em Roma, no Monte Viminal. Abriu uma escola pública e ensinou a muitos que foram posteriormente destacados personagens na história. E escreveu um tratado para refutar todo tipo de heresias. Quando os pagãos começaram a tratar os cristãos com severidade, Justino escreveu sua primeira apologia a favor deles. Esse escrito, que exibe grande erudição e genialidade, fez com que o imperador publicasse um edito em favor dos cristãos. Pouco depois entrou em frequentes discussões com Crescente, pessoa de vida viciosa, conquanto célebre filósofo cínico. Os argumentos de Justino foram poderosos, porém odiosos para Crescente, que decidiu e conseguiu sua destruição. A segunda apologia de Justino, devido a certas coisas que continha, deu ao cínico Crescente a oportunidade de predispor o imperador contra ele. Por isso, Justino foi detido juntamente com 6 companheiros. Como se recusaram a prestar sacrifícios aos ídolos pagãos, foram condenados ao açoite, seguido de decapitação. Essa sentença cumpriu-se com toda a severidade inimaginável. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vários foram decapitados por se recusarem a sacrificar a imagem de Júpiter. Em particular, Concordo, diácono da cidade de Espólito. Quando algumas das agitadas nações do norte levantaram armas contra Roma, o imperador pôs-se em marcha para enfrentá-las. Não obstante, viu-se preso numa emboscada e temeu perder todo o seu exército. Isolados entre montanhas, rodeados de inimigos e com muita sede, em vão invocaram as divindades pagãs. Então o imperador ordenou aos homens pertencentes à legião do trovão que orassem ao seu Deus pedindo socorro. De imediato veio a milagrosa resposta. Caiu uma chuva torrencial que foi recolhida e represada pelos homens, trazendo alívio repentino e assombroso. Parece que a tormenta intimidou de tal forma os inimigos que uma parte deles deserdou até o exército romano. O restante foi derrotado e as províncias rebeldes foram totalmente recuperadas. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Esse episódio fez com que a perseguição se atenuasse por algum tempo, ao menos nas zonas sob a inspeção do imperador. Observamos, porém, que logo se desencadearia na França, particularmente em Lyon, onde as torturas impostas aos cristãos quase ultrapassaram a capacidade de descrição. Eis os principais desses mártires: um jovem chamado Vetio Agato Blandina, uma dama cristã de débil constituição, santo diácono em Viena. A este aplicaram pratos de bronze em brasas sobre as partes mais sensíveis do corpo. Meu Deus do céu! Bíblias, uma frágil mulher
que fora apóstata anteriormente, Atalo de Pérgamo e Portino, o conceituado bispo de Lyon, que tinha 90 anos. No dia em que Blandina e outros 3 campeões da fé foram levados a um anfiteatro, penduraram-na em um lenho a fim de expô-la como alimento às feras. Meu Deus do céu! Entretanto, com suas fervorosas orações, ela alentava os companheiros. Nenhuma das feras a tocou, e ela foi levada de volta à masmorra. Ao ser retirada de lá pela 3ª e última vez, saiu acompanhada por Pôntico, um adolescente de 15 anos. A consistência da fé deles enfureceu de tal maneira a multidão que não foram respeitados nem o sexo dela, nem a juventude dele. Ambos foram objeto de todo tipo de castigos e torturas. Fortalecido por Blandina, o menino perseverou até a morte. Ela, depois de suportar os sofrimentos mencionados, foi finalmente morta à espada. Nessas ocasiões, os cristãos caminhavam para o martírio, coroados com guirlandas de flores. Por elas recebiam no céu imarcessíveis coroas de glória. Dizem que a vida dos cristãos primitivos consistia em perseguição sobre a terra e orações no subsolo. Suas vidas estão expressas no Coliseu e nas catacumbas. Debaixo de Roma estão os subterrâneos que chamamos de catacumbas, e tanto serviam de templos como de tumbas. A primitiva comunidade cristã em Roma poderia ser chamada com razão de a Igreja das Catacumbas. Perto dessa cidade existem cerca de 60 catacumbas, onde podem ser percorridas umas 600 milhares de galerias. E isto não é totalidade. Elas têm uma altura de aproximadamente 8 pés, 2,4 metros, e uma largura entre 3 e 5 pés, em torno de 1 a 1,5 de metro. E contém de cada lado várias fileiras de cavidades compridas, baixas e horizontais, umas sobre as outras, como as beliches de um barco. Desses cubículos eram postos os cadáveres e, em seguida, eram fechados com uma simples lápide de mármore ou grandes lajes de argila, unidas com concreto. Nessas lápides ou lajes estão gravados ou pintados epitáfios e símbolos. Tanto pagãos como cristãos sepultavam seus mortos nessas catacumbas. Quando foram abertos os sepulcros cristãos, os esqueletos contaram sua terrível história. Encontraram-se cabeças separadas do corpo, costelas e clavículas quebradas e ossos calcinados pelo fogo. Apesar da terrível história de perseguição que aí se lê, as inscrições respiram gozo, paz e triunfo. Eis algumas delas. Aqui jaz Márcia, posta a repousar em um sonho de paz. Lorenzo a seu mais doce filho, levado pelos anjos, vitorioso em paz em Cristo. Ao ser chamado, foi sem paz. Ao ler as inscrições, recordemos a história de perseguições, tortura e fogo contada pelos esqueletos. Entretanto, a plena força desses epitáfios é melhor apreciada quando os contrastamos com os epitáfios pagãos, tais como: vive para esta hora presente, porque de nada mais estamos seguros. Levanto minhas mãos contra os deuses que me arrebataram aos 20 anos, mesmo não havendo feito algo de errado. Uma vez não era, agora não sou, nada sei dele, e não é minha preocupação. Peregrino, não me maldigas quando passares por aqui, porque estou em trevas e não posso responder. Os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são um pastor com um cordeiro nos ombros, um navio com as velas desfraldadas, harpas, âncoras e principalmente o peixe. A quinta perseguição sob Severo, em 192 d.C.
Severo, recuperado de uma grave enfermidade após haver recebido cuidados de um cristão, chegou a ser um grande benfeitor dos cristãos em geral. Ao prevalecer, porém, os preconceitos e a fúria da multidão ignorante, foram postas em ação leis obsoletas em relação aos adeptos do cristianismo. O avanço do movimento alarmava os pagãos e reavivava o velho hábito de se culpar os cristãos pelas desgraças acidentais que sobrevinham. Essa perseguição desencadeou-se em 192 d.C. Embora rugisse a malícia persecutória, o evangelho resplandecia fulgurantemente. Firme como uma rocha, resistia com êxito aos ataques dos inimigos. Tertuliano, que viveu nessa época, informa-nos que, se os cristãos houvessem se retirado em massa dos territórios romanos, o império teria ficado grandemente despovoado. Victor, bispo de Roma, sofreu martírio no primeiro ano do terceiro século, em 201 d.C. Leônidas, pai do célebre Orígenes, foi decapitado por Cristiano. Muitos dos ouvintes de Orígenes também foram martirizados, em particular 2 irmãos, Plutarco e Sereno. Um outro, Sereno, e também Heron e Heráclides, foram decapitados. Com raiz deu-se o seguinte: derramaram-lhe breu fervente sobre a cabeça e logo queimaram, como também a sua mãe Marcela. Potainiena, irmã de Raiz, foi executada da mesma forma que ele. Entretanto, Brasílides, oficial do exército, que recebeu ordens para presidir a execução, converteu-se ao evangelho. Glórias a Deus. Quando pediram a Brasílides que fizesse um certo juramento, afirmou que não poderia jurar pelos ídolos romanos, porque era cristão. Cheio de estupor, a multidão não podia crer no que ouvia. Porém, após confirmar o que dissera, ele foi arrastado à presença do juiz, lançado no cárcere e pouco depois decapitado. Irineu, bispo de Lyon, nascera na Grécia e recebera uma educação esmerada e cristã. Supõe-se em geral que o relato das perseguições em Lyon tenha sido escrito por ele mesmo. Sucedeu ao mártir Portino como bispo de Lyon e pastoreou com grande discrição sua comunidade cristã. Opunha-se fervorosamente às heresias em geral e, por volta de 187 d.C., escreveu um célebre tratado contra as mesmas. Victor, bispo de Roma, desejoso de impor ali a observação da Páscoa, ao preferir este a outros lugares, provocou algumas desordens entre os cristãos. De maneira particular, Irineu escreveu-lhe uma epístola sinódica, em nome das igrejas galicanas. Este zelo pelo cristianismo acabou por destacá-lo como objeto de ressentimento diante do imperador, o que lhe custou a decapitação em 202 d.C. As perseguições, ao se estenderem à África, provocaram a morte de muitos cristãos. Mencionaremos os mais destacados entre eles. Perpétua, de aproximadamente 22 anos, casada. Com ela sofreram Felicitas, também casada, e adiantado estado de gestação, e Revocato, escravo e catecumênico de Cartago. Outros presos destinados a sofrer nessa ocasião foram Saturnino, Secúndulo e Satur. No dia marcado para a execução deles, foram levados ao anfiteatro. A Satur, Secúndulo e Revocato mandaram que corressem entre os domadores das feras. Estes, dispostos em 2 fileiras, flagelavam-nos severamente enquanto corriam. Felicitas e Perpétua foram despidas e expostas a um touro bravo, que se lançou primeiro contra Perpétua, deixando-a inconsciente. Logo arremessou-se contra Felicitas e a içou terrivelmente pelos chifres. Como ambas continuassem vivas, o carrasco atravessou-as com uma espada. Revocato e Satur foram devorados pelas feras. Saturnino foi decapitado
e Secúndrio morreu no cárcere. Estas execuções aconteceram em março de 205 d.C. Esperato e outros 12 foram decapitados, e o mesmo aconteceu com Andrócles na França. Asclepíades, bispo de Antioquia, sofreu muitas torturas, mas não foi morto. Cecília, jovem dama de uma boa família em Roma, casada com um cavaleiro chamado Valeriano, ganhou o marido e o irmão para Jesus, que foram por isso decapitados. O oficial que os levou à execução foi convertido por eles e sofreu a mesma sorte. A dama foi lançada despida em um banho fervente e, após permanecer ali um tempo considerável, foi decapitada. Isso aconteceu em 222 d.C. Calixto, bispo de Roma, sofreu martírio em 224 d.C., mas não há registro sobre a forma de sua morte. Urbano, bispo de Roma, sofreu a mesma sorte em 232 d.C. Meu Deus do céu, eu não sei se eu vou continuar, não sei se eu vou aguentar gravar esse audiolivro com tanto sofrimento. Eu sabia mais ou menos da história da igreja, de ouvir falar. E há um tempo que eu estava querendo saber da história da igreja. E eu cheguei nesse ensino de mais de 300 anos. E assim, eu não sei nem o que falar. Estou me sentindo assim como se fosse uma formiga. Como essas pessoas sofreram tanto. Tal qual o nosso Senhor Jesus Cristo. É o sofrimento comparado. Como essas pessoas padeceram tanto. Como essas pessoas foram tão mais com esses servos de Jesus, com esses cristãos, meu Deus. É por isso que em Apocalipse diz que esse sangue, irmão, será vingado. Irmão, isso é um tapa na nossa cara, irmão. Isso é um tapa, daqueles tapas assim, bem forte, irmão, na nossa cara. Pra gente ver, irmão, que a gente não passa por nada, a gente já tá reclamando, já tá achando as coisas ruins. Hoje mesmo aqui em casa, eu reclamei de uma situação que eu tô passando. Irmão, olha o que esses cristãos passaram pelo Evangelho, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Compara o que esses cristãos, irmãos, passaram com esses pastores que hoje pregam a palavra de Deus por dinheiro, por lucro. Veja bem, eles não faziam isso por dinheiro. Eles faziam isso por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. Nesse tempo e antes deles, quando os pergaminhos eram espalhados, porque a Bíblia ela foi escrita por pergaminhos, eles tinham que ir repassando esses pergaminhos. Eram os cristãos que levavam esses pergaminhos, né? Esses cristãos, eles também foram queimados. Isso foi uma época ainda anterior a essa época aqui. E veja bem, veja, irmão, que barbaridade, irmão, que atrocidade. Enquanto você vê hoje os pastores pregando em templos luxuosos, de terno e gravata, desfilando em carros, comprando mansões, pegando as ofertas e os dízimos, enganando as ovelhas. E muitos crentes hoje em dia têm até vergonha de falar que é crente. Tem crente que tem vergonha de falar que é crente. Tem crente que vai para a igreja no domingo, assiste o sermão, volta para casa e vai dormir. Irmão, a gente precisa aprender, irmão, com esses cristãos. Olha o que eles faziam, irmão. Olha o que eles passaram pelo Evangelho. Olha o que eles passaram, irmão, por Jesus. Eles deram a própria vida, irmão, por Jesus. Em nenhum momento, irmão, eles blasfemaram. Nenhum momento, irmão, eles esmoreceram. Nenhum momento, irmão, eles largaram a fé. Por quê, irmão? Por que isso? Porque eles se alimentavam, irmão, da palavra. Assim, irmão, nós precisamos fazer. Se nós, irmão, não nos alimentarmos da palavra de Deus, se nós ficarmos dependentes do que esses pastores aí pregam nas igrejas, eu não estou falando de todos, mas uma boa parte que prega por dinheiro. Veja bem, Jesus, quando ele ressuscitou, os discípulos dele estavam em Jerusalém. Ele mandou o recado pelas mulheres que encontraram com ele, depois de ressuscitado, que os discípulos fossem encontrar ele na Galileia, num monte que existe lá. Existe um monte lá bem alto, é o monte mais alto da cidade, que de lá você avista todas as cidades por onde Jesus exerceu a maior parte do ministério dele, ali embaixo. Essa montanha é uma montanha bem alta, onde foi palco de várias guerras,
do povo de Israel, inclusive lá dentro tem uma fortaleza. Tudo indica que Jesus subiu naquele monte lá. Daquele monte ali, ele se encontrou com os discípulos dele. E ele falou para os discípulos, certamente de cima daquele monte, ele avistava não só aquelas cidades ali da Galileia, onde ele exerceu a maior parte do ministério deles, mas você depois do Mar da Galileia, em cima desse monte, na verdade o Mar da Galileia não é um mar, é uma lagoa de água doce, mas se chama mar. Você também avistava as cidades dos gentios. Dali de cima daquele monte, Jesus gostava de subir monte para orar. Eu sou como Jesus, eu amo subir monte. Se você nunca subiu um monte, irmão, suba, porque você vê a mão de Deus, assim. É como se a mão de Deus estivesse ali mais próxima de você. Então, Jesus falou para os discípulos, para eles irem pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce seria salvo. E Jesus mandou uns pregar ali naquelas regiões onde ele já tinha pregado, aquelas regiões ali da Galileia e certamente Jerusalém, aquela área toda, e atravessar aquela lagoa, que não é o Mar da Galileia, é uma lagoa, para ir pregar também para os gentios. E quando ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, curar enfermos, expulsar demônios, levantar mortos, e de graça receber e de graça dai. Isso está, se eu não me engano, em Marcos. Veja bem, irmão, de graça receber e de graça dai, irmão. Irmão, você precisa, você que está fazendo a obra de Deus, enriquecendo, pregando a palavra de Deus, irmão. Você precisa, irmão, se arrepender enquanto é tempo. Você precisa, irmão, pedir perdão a Deus enquanto é tempo, irmão. Não estou falando de um pastor que faz uma obra numa igreja e recebe um salário. Eu não estou falando disso. Eu estou falando aí de muita gente que eu vejo aí dando curso de libertação e cura, ensinando a Bíblia para ganhar dinheiro, ensinando a Bíblia para ganhar casamento. Irmão, inventa curso de tudo quanto é tipo, ensina da Bíblia para tirar dinheiro das ovelhas de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus está vendo isso, irmão. Se arrepende enquanto é tempo. Olha esses cristãos, irmãos. Esses cristãos, eles não pregavam, eles não ganhavam R$1, irmão. Pelo amor de Deus. Eles perderam a vida, irmão, pelo evangelho. Irmão, se arrepende, irmão, enquanto é tempo. Vocês que se chamam pastoras, que não existem pastoras na Bíblia, que estão aí dando curso para libertar pessoas, expulsar demônio. Isso é pecado, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz de graça receber e de graça dai. Arrepende-se, irmãos, enquanto é tempo, porque a ira de Deus vai vir contra vocês. Irmão, terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. A palavra de Deus diz isso. Uma coisa é a ira de Deus vir sobre o ímpio quando ele não conhece a palavra, né? Deus tem um atenuante. Mas uma coisa, irmão, é a ira de Deus recair sobre você, que lê a palavra, que conhece o evangelho, sabe que está no pecado, sabe que está enganando as ovelhas de Jesus Cristo. Irmão, se arrepende, irmão, enquanto é tempo, porque há tempo. As misericórdias de Deus, elas são acaso de não sermos consumidos todas as manhãs. O que eu mais vejo aí, irmão, no YouTube, é gente pregando a palavra para enriquecer, ganhar dinheiro, pedindo pix, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, se arrepende enquanto é tempo. Se inspira, irmão, na vida desses cristãos. Se arrepende, irmão, enquanto é tempo, irmão. Se arrepende, irmão, enquanto é tempo, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, porque a ira de Deus está chegando aí na tua casa, irmão, na tua família. E a ira de Deus, quando chega, irmão, ela chega assim, feito um fogo consumidor, irmão. Porque Deus é amor, irmão, mas Deus é fogo consumidor, irmão. Tu conhece a palavra, irmão, tu prega a Bíblia. Tu lê a Bíblia, irmão, todo dia, irmão. Tu sabe que tu tá amaldiçoado. Tu tá debaixo das mãos de um Deus irado, irmão. Pregando o evangelho por dinheiro, irmão. A ira de Deus, irmão, vai vir sobre a tua vida, irmão, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vai dizimar, irmão, geral. Presta atenção, irmão, se arrepende enquanto é tempo.